Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Fala pessoal, beleza? Ao som de Rick Renner, numa sexta-feira, estamos aqui para resolver mais um tipo de questão do CFP. Dessa vez eu trouxe uma questão sobre COI, tá? Para a gente fazer esse tipo de questão muito parecida, caiu no meu exame na época. E pelo visto também está caindo nos exames da Ambima, nos exames ali da CEA, tá? Quem me mandou essa questão foi Misael Pinheiro. Misael, espero que eu consiga te ajudar. Então, vamos lá sobre COIs, tá? Sobre o produto COI, tá? O investidor investiu 100 mil em um COI indexado ao S&P 500. Ou seja, S&P 500, do jeito que você preferir chamar, tá? Eu prefiro falar como o nome original lá de fora, S&P 500. Bom, como é que funciona um COI? O COI é um produto de tesouraria, é um produto que existem regras específicas para cada tipo de COI, e por conta disso, a gente não tem como saber qual COI pode ser melhor ou não, né? Depende das regras e das perspectivas dos índices, tá? Quer dizer, de maneira geral, ele mistura renda fixa com renda variável, principalmente ali ações, e esse específico tem algumas regras que precisam ser observadas para a gente descobrir qual vai ser a rentabilidade do investidor na ponta final, tá? No enunciado, o COI ele tem vencimento de 3 anos, esse específico, tá? E esse investidor, então, investiu esses 100 mil por esse período de 3 anos. E aí, ele tem as seguintes regras. Tá? Bom, como a câmera, vocês já sabem, ela tem uma limitação aqui, a gente vai ter que abaixar um pouco a folha. Se o S&P 500 ele ficar abaixo de 0% no período, quer dizer, qual período? De 3 anos, se o índice ele tiver uma variação abaixo de 0%, o investidor ele vai ter o seu capital protegido. O que significa isso? Que ele vai receber os 100 mil, que vai ser o valor que ele investiu ali no começo da operação, né, 3 anos atrás. Se o S&P 500 ele subir até 20% no período, tá? É bem importante essa informação, o investidor ele vai ter o ganho fixo de 15% durante esse período, então, de 3 anos, tá? Se o S&P ele subir entre 20% e 30%, se ele ficar nessa banda, o investidor ele vai ter um ganho de 120% do CDI, mais a variação do S&P, tá? Agora, se o índice ele subir acima de 30%, o investidor ele vai ter um ganho de 100% da variação do S&P, tá? E aí ele me deu o cenário, o que aconteceu na prática. O investidor aqui, ele teve, no instante da contratação do COI, um índice com 2.750 pontos, e no vencimento, 3 anos depois, o índice estava 3.400 pontos. Então, aqui eu tive obviamente, né, uma valorização positiva, né? Se eu tive essa valorização, eu já excluo o primeiro cenário, que é se ele ficasse abaixo de 0%, e eu vou ter que descobrir o quanto ele teve de variação aqui nesse cenário. Para eu descobrir a variação, a HP12C está aqui comigo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os 2.750, que foi o primeiro valor da minha operação, Enter, e os 3.400, que foi o último, e eu vou apertar delta porcentagem, que é esse triângulozinho aqui, porcento, tá? Apertei, vou trabalhar com 9 casas, 23,63636364%, tá? Então, a minha variação nesse período, né, esse período de 3 anos, ela foi de 23,636363 infinitamente por cento, tá? Então, eu me enquadro justamente nessa terceira regrinha. Se o S&P subir entre 20 e 30, ou seja, estou entre 20 e 30, o investidor ele vai receber o ganho de 120% do CDI, mais a variação do S&P. A variação do S&P eu já descobri, que é esses 23,636363. Agora eu preciso descobrir esse 120% do CDI para esse período aqui de 3 anos, tá? Sabendo que o meu DI,
ele foi de 6,5%, tá? Bom, pessoal, aqui a gente vai entrar em algo até um pouquinho mais complexo e que eu vou pedir para vocês se atentarem e prestarem muita atenção no que eu vou falar. Tudo que eu tenho uma rentabilidade DI, quer dizer, o CDI, ele é expresso ao ano, porém a gente tem um acruamento, né, uma taxa DI que ela vai subindo dia a dia. A gente tem a rentabilidade DI diária e a gente acrua esse DI diário, né? Assim como funciona no CDB, vamos imaginar que exista um CDB a 120% do CDI. Para você descobrir a rentabilidade dele diária, como é que você faz? Você pega o CDI de um dia, coloca 120%. No dia seguinte, em cima do CDI do dia seguinte com 120%, você soma essas taxas. Então ele funciona justamente assim. Eu vou colocando CDI diário em cima de CDI diário, né? Sabendo que eu tenho esse 120% todos os dias sendo acruado. Então o correto para a gente fazer aqui, ver se vocês me acompanham, seria pegar esse 6,5%, 6,5, dividir por 100 e somar 1. Para eu chegar na minha base, eu tenho uma taxa anual. Eu pegaria essa taxa anual e transformaria numa taxa diária. Eu quero um dia, tenho 252. Opa, vou fazer de novo. 1,065. Tenho um dia, quero 205. Desculpa, tenho 252 dias, mas eu quero um dia, tá? E aí eu pegaria tudo isso, quer dizer, esse número, essa minha base que eu cheguei seria uma base de um dia, e eu vou elevar para 3 anos. Vou estocar aqui, 3 anos são quantos dias? 252 dias úteis é um ano, 3 anos são 756 dias. Então eu pego a minha base, que eu cheguei como resposta, e elevo para o 756, que é justamente esse período de 3 anos. Pego isso aqui, né, que é essa, quer dizer, bom, deixa eu voltar aqui com vocês. Eu cheguei nessa minha rentabilidade que é de um dia, eu pegaria essa rentabilidade de um dia, né, que é 0,0249931, pego essa minha base e coloco 120% do meu CDI, que é de um dia, né, na prática, porque eu já tenho esse 120% em cima de um dia, aí eu pego essa minha base e vou elevar agora por 756. Então eu teria essa minha resposta grandona aqui, seria a minha resposta de fato de rentabilidade do CDI, 120% do CDI para esse período de 3 anos. Então essa seria a minha resposta, né? Essa seria a minha resposta real, tá? Eu vou estocar aqui no 7, por exemplo. Estoca no 7. Acho que não dá para estocar, então vou estocar no 6. Pronto. Então, essa seria a minha rentabilidade se eu fosse transformar a diário, seria como eu deveria ter feito, né? Mas, como o enunciado ele não me passa nenhum tipo de dado diário, o que eu vou fazer? Até para a gente chegar na resposta que o Misael até me passou, né? Que está correta, mas não está tão correta quanto a realidade da questão, né? Eu pegaria esse 6,5% de taxa, que é ao ano, coloco 120% em cima disso. Então, 120% de 6,5%, que é a minha taxa DI, para o período de um ano, seria 7,8%. Pego esse 7,8%, coloco na minha base de 1,078, e eu tenho um ano e eu quero 3 anos. Quero sobre tenho. Então, eu levo para 3, tá? Então, eu cheguei nessa rentabilidade de 25,2726,552%, tá? Então, pessoal, a gente vai pegar essas duas taxas e vai somar. Eu vou pegar essa taxa que eu achei agora, deixa eu subtrair de 1 e multiplicar por 100. Eu vou pegar 25,2726,552% e vou somar com 23,636363 infinitamente por cento, tá? Para eu somar duas taxas, eu faço uma multiplicação colocando elas na base 1. Então eu pego isso aqui, divido por 100, somo 1 e vou multiplicar, vou estocar aqui no 1, vou guardar esse número aqui no 1 e vou multiplicar por 1,23636363, tá? Vou estocar isso aqui no 2. Então eu reclamo 1
que é o número que eu salvei, e vou multiplicar por esse número aqui no 2. Então, eu vou ter uma rentabilidade total de 54,882555, são 4,5%. Então, essa vai ser a minha rentabilidade para esse período de 3 anos, né? Então, ele precisaria ganhar esse valor em cima dos 100 mil reais. Então, eu tenho aqui 100 mil reais, tá? Vezes 54,882555%, tá? Então, eu teria essa rentabilidade. Porém, o COI, ele também passa por imposto de renda, né? Imposto de renda sobre a rentabilidade, sobre aquilo que foi ganho de capital, sobre a evolução do capital, e o imposto de renda regressivo, ele é tratado como se fosse um instrumento de renda fixa. Quanto mais tempo, menor a alíquota, e eu tenho aqui um COI do período de 3 anos, então eu tenho um imposto de renda de 15%. Pego isso daqui, 15% menos. Tenho esse valor como rentabilidade líquida, e somo o meu capital inicial de 100 mil reais. Então o investidor vai receber, vamos trabalhar com duas casas, 146.650,17, tá? Essa é a resposta final que eu cheguei utilizando, então, essa taxa DI para 3 anos, considerando ela na base anual. Agora, se fosse na base que a gente já tinha visto que seria o mais correto a se fazer diário, eu salvei aqui essa taxa grandona. Se eu pegasse isso aqui e multiplicasse por 1,23, 63, subtraísse 1, multiplicasse 100, eu teria essa rentabilidade real na prática, né? Isso considerando um CDI diário, que é o correto a se fazer, 120% de um CDI diário. Pego isso daqui, vou estocar no 5, vou pegar 100 mil, reclamo 5%. Essa seria a minha rentabilidade, tiro 15% menos. Então, era para eu ter de verdade, né? Não de verdade, mas se fosse a realidade, né, do mercado, trabalhando com CDI diário, 46.832. Não foge muito da minha resposta, se vocês forem ver, né? Não foge tanto assim da minha resposta. Mas é importante vocês terem essa noção de que a gente trabalharia ali de uma maneira muito mais próxima, muito mais real com esse CDI diário, tá? Bom, isso foi mais a título de curiosidade. Misael, cheguei aí na sua resposta que você queria, justamente utilizando essa taxa DI de 6,5, porém com base anual. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se sim, deixa o seu like, por favor. Se inscreve no canal e a gente vai se ver na semana que vem. Fechou? Valeu, abraço. Qualquer dúvida, pode me procurar.